Bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante, a participação das mulheres na política no Brasil. E para nos ajudar a entender mais sobre esse cenário e as perspectivas, está conosco aqui no estúdio a especialista Débora Vicente. A Débora é mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, chefe da seção de programas institucionais da Escola Judiciária Eleitoral do Rio Grande do Sul. É servidora pública efetiva do quadro do TRE-RS. Participou de programa de estágio acadêmico na Missão Permanente do Brasil, junto à ONU. A sua pesquisa de mestrado abordou a influência da Organização das Nações Unidas no direito internacional das mulheres e o seu reflexo aqui no Brasil. Trabalha na promoção e conscientização sobre os direitos das mulheres, é coordenadora da Comissão de Participação Institucional Feminina do TRRS e professora do curso Feminismos da URGS. Muito obrigada, Débora, por estar aqui conosco e fazer essa conversa sobre um tema tão importante. Eu que agradeço o convite. Para mim também esse tema é de paixão, né? Tanto por motivos profissionais quanto pessoais. Somos todas mulheres, sou mãe de meninas também, né? Então, além de ter um link profissional, tem também aí uma questão pessoal, né? De acreditar no tema e gosto muito mesmo de Maravilha. Eu fiquei absolutamente absorvida por uma frase, na verdade uma afirmação que a Débora fez no curso Feminismos. A Débora disse o seguinte: o desafio do século XXI é superar a desigualdade de gênero. E, trazendo aqui para esse nosso contexto, né, que é o cenário político, a gente está num cenário de desigualdade, de participação das mulheres na política brasileira. Débora, conta um pouquinho para a gente que cenário é esse, né? Traz um pouquinho dessas perspectivas e o que as mulheres que têm desejo de entrar na política estão enfrentando de desafios. Que legal. Então, assim, ó, quando eu fiz o meu mestrado, tem a ver, eu vou ligar um pouco historicamente isso. Eu estava estudando, então, meu mestrado e eu ainda não tinha conseguido delimitar exatamente o tema que eu queria trabalhar. Eu trabalhava no TRE, mas até então a gente não ouvia, vocês vão ver isso, que a gente vai tendo uma evolução desse assunto vir, assim, para a mídia e para a agenda, né, vamos dizer assim. Mas eu sabia que eu queria trabalhar com direito das mulheres, direitos humanos e direito internacional, porque eu sempre fui apaixonada, sou super curiosa por viagem e tal. Então, eu entrei no mestrado, uma professora, a Marta, lá da URGS, que é do direito internacional, e a gente tentando delimitar o tema, e eu falei, eu vou falar sobre a evolução do direito das mulheres no mundo, mas ainda assim ficava uma coisa muito ampla. Quando eu me deparei com uma seleção para um estágio acadêmico, né, eu vi que ia acontecer uma reunião que eu que estudo direito internacional não conhecia, que se chama CSW, que é Commission on the Status of Women, que é a Comissão sobre a Situação Jurídica e Social da Mulher no Mundo. Essa reunião acontece todos os anos. É a segunda maior reunião da ONU, ela só perde para a reunião dos chefes de Estado, né, para aquela Assembleia Geral da ONU. Ela é a segunda. E ninguém sabe. A mídia não noticia. Ela movimenta muita gente. É sempre em março, né? Que é aquela semana da comemoração do Dia Internacional das Mulheres. E pela primeira vez na história, em 2016, o Brasil ia presidir a reunião da CSW. E aí fechou todas, eu me inscrevi, coloquei que esse era o estudo que eu trabalhava aqui e fui para a seleção. E fui selecionada. São 9 pessoas que são selecionadas e eu estive entre elas, né? Mas para esta área, porque daí tu trabalha em todas as áreas da ONU, eu fiquei nesta área da questão feminina. Então, eu acompanhei a reunião mais importante sobre o direito das mulheres. E acabei fazendo, então, meu trabalho sobre a influência da ONU, do direito internacional no direito da mulher no Brasil, impactos aqui no Brasil. Então, eu trouxe ali, por exemplo, a lei do feminicídio, a lei Maria da Penha, né? Trouxe essas questões que o Brasil evoluiu em termos de direito das mulheres. Mas teve uma coisa que me chamou muito a atenção em todo esse meu trabalho lá. Eu trabalho no TRE há 19 anos, vai fazer 20, tá? A gente organiza eleições. É uma vida, né? 20 é anos. Uma vida. É uma vida. A gente trabalha com democracia, né? A gente organiza as eleições, a gente possibilita essa participação cidadã democrática, né? A gente traz essa segurança, vamos dizer assim, para a população de que a gente tem uma participação, a gente vota. E eu me dei conta lá, olha só, da importância desse meu trabalho, desse nosso trabalho aqui da Justiça Eleitoral, e mais ainda, que quem define a agenda mundial
é quem a gente elege. Porque quem está lá na ONU, falando em nome do Brasil e dos seus países, são as pessoas que foram eleitas. E aí eu voltei, porque uma das conclusões do meu trabalho foi essa, que para a gente melhorar a situação da mulher, a gente precisa de mais mulheres em posições de poder. Isso significa na política, significa também nas corporações, né? Nós precisamos de mais mulheres em posições de poder e com tomada de decisão. Então, voltei com esse tema para o TRE. E isso eu voltei em 2016, fim de 2016, apresentei minha dissertação em 2017 e comecei a trabalhar isso. E logo depois houve todo um movimento mesmo. Por quê? Porque, como tu disseste, é o desafio deste século. E não sou eu que estou dizendo, né? Eu também falo isso. Porque as pessoas, quando eu digo assim, o desafio já foi superar a escravidão, já foi superar o totalitarismo, hoje é superar a desigualdade do gênero. E por que eu digo isso? Isso foi uma coisa que também me chamou a atenção quando eu estive lá. Eu me lembro que, na época, eu era o embaixador patriota, né? Era embaixador do Brasil junto à ONU, e ele disse assim para mim, Débora, este é um tema, porque é aí que a gente aprende em relações internacionais, que ninguém pode dizer para o outro como é que se faz, porque ninguém conseguiu superar a desigualdade. Ninguém é um exemplo a ser seguido. Então, não tem a diferença de países desenvolvidos e não desenvolvidos, né? Que a gente nem deve mais falar, porque hoje em dia se deve falar para países de renda média alta, renda média e renda baixa, né? Não se fala mais em país em desenvolvimento. Hoje o Brasil é um país de renda média, né? Então, assim, nem países de renda alta foi superada a desigualdade de gênero. Superou a desigualdade. Os Estados Unidos, tá, é o único país industrializado do mundo que não tem licença de maternidade paga. Entendeu? Então, nem os Estados Unidos, que são uma potência mundial, a gente não pode negar, neste tema pode dar aula, pode dizer. Então, era um tema que todos os países ali reunidos tinham contas a pagar e tem que se reunir, tem que melhorar. Então, por isso, eu uso sempre essa frase, porque também é algo que me impactou, que eu aprendi lá. E aí eu vi que quem estava lá, muitas vezes, para falar do direito das mulheres, são homens. Maioria das vezes. Principalmente em países como o Brasil, que estão muito atrás, né? E daí, contextualizando, então, o Brasil é o 132º país no mundo em participação feminina na política. Né? E quando a gente fala assim, 132 de 193, são 193 países reconhecidos, né, como dentro da ONU, nós somos 132, significa que a gente está lá no rebaixamento. Mas eu gosto sempre de dar um exemplo. Estamos atrás de, por exemplo, o Iraque. Mais ainda, a Arábia Saudita. A Arábia Saudita foi o último país no mundo que permitiu as mulheres a votarem. Elas só votam desde 2011. E eles já têm 20% de mulheres na política. E o Brasil está atrás nesse ranking. Está atrás. Eles são 120, eu até trouxe anotado, 119 ou 120, e nós somos 132. Tá? Porque eu sempre... eles são 119, e nós 132. O Iraque é 70 no ranking. Né? Porque eles têm mais mulheres atuando na política do que nós. E eu costumo trazer esses exemplos bem assim, para a gente ver... Poxa, é um país que foi o último país do mundo que permitiu que as mulheres dirigissem. Elas dirigem desde 2015. Mas elas estão mais tempo, em maior número na política do que no Brasil. Isso eu sei que choca e eu trago. Mas eu gosto também de dizer que, por exemplo, o Japão, que é uma super economia, tem menos mulheres na política até que o Brasil. Então, é por isso que, de fato, este é um assunto que não interessa se é uma superpotência, se é uma potência ou não. É preciso, né? E por isso os países se reuniram, então, em 2015, quando assinaram a Agenda 2030, né, que seriam Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um dos objetivos é superar a desigualdade. E é um objetivo que nenhum país pode dizer que superou, entendeu? Porque nós temos vários países que não existe mais escravidão, não existe mais fome, né? Nós somos países desenvolvidos, muito desenvolvidos nesses aspectos, que são aspectos cruciais, né, da natureza humana. Mas, em desigualdade de gênero, nenhum país pode falar que superou. Perfeito. Vamos lá. Vamos lá. Nesse cenário, então, como é que fica a questão das barreiras? Vou voltar a essa questão porque, em tese, estar nas situações de poder fala sobre capacidade. E nós sabemos que as mulheres
às vezes, estão mais capacitadas do que os homens para muitas funções. O que está nos impedindo de ocupar esses espaços, né? Então, quais são as barreiras, quais são os obstáculos, Débora? Verdade, o que tu nos diz aí? Eu fui indo trazendo o histórico, mas eu gosto de falar. Eu sempre começo, tu que assistiu a minha aula, né, nesse curso do Feminismos, que, aliás, foi um convite maravilhoso. Eu sempre recebo ótimos feedbacks, assim, acho que todo mundo adora o curso. Eu tenho recebido, assim, já recebi de vereadoras, sabe, do interior de São Paulo, falando, Débora, tu mudou a minha vida, eu fui diferente. Excelente. Para a nossa audiência, vamos deixar, né, depois isso, para o pessoal poder acessar. No link para o pessoal acessar. Bom, assim, ó, existem muitos obstáculos, né? Do ponto de vista didático, eu separei em 3, né? Que eu digo que são os socioculturais, financeiros e eu dividi jurídico-político. Mas eu gosto muito da Flávia Biroli, que é uma cientista política, professora da UNB. E ela também divide em 3 e ela fala assim, são materiais, simbólicos e institucionais. Ah, perfeito. Né? Também adoro. Eu vi ontem até, porque eu vim aqui, daí eu resolvi dar uma olhada no que tinha de pesquisa mais recente sobre essa questão. E eu encontrei uma pesquisa do Instituto Alziras, que perguntou para as prefeitas eleitas, que são desse ano, que vem a eleição municipal. Este ano, estou ainda em 23. Então, este ano temos a eleição municipal. E a eleição municipal é uma importantíssima porta de entrada para prefeitas e vereadoras, né? Para as mulheres, de um modo geral. Política, de modo geral. Perfeito. Então, o que elas responderam, tá? E eu acho que encaixa na minha divisão e também na divisão da Flávia Biroli, tá? Daí eu vou até ler porque eu quis trazer aqui. Primeiro, mais apontado por essas prefeitas eleitas, tá? Falta de recursos para a campanha. Eu falo financeiro, né? Desmerecimento das falas e do trabalho. Social-cultural. Assédio e violência no espaço político. Eu encaixaria na questão política. Falta de espaço na mídia. Em comparação com os homens, né? Falta de apoio do partido. Desafio político, né? Isso para aquelas que já estão eleitas. Elas que já passaram por uma jornada. Quais são as maiores dificuldades? Sobrecarga do trabalho doméstico e dos cuidados, né? Que é de forma desproporcional nas mulheres e acaba dificultando a participação delas na política. Isso eu escuto muito, tá? Eu escutei muito também, porque a gente acaba indo para o interior, como eu trabalho no TRE, e a gente faz esse tipo de serviço, de falar também, de conscientizar. E elas contam assim, porque as reuniões dos partidos políticos que vão decidir quem vai concorrer, geralmente é às 20 horas, às 10 horas, no boteco, às vezes naqueles lugares que as mulheres não podem ir. Lá que são decididos quem vai concorrer, quem vai receber apoio, quanto dinheiro vai ser dado, né? Então, assim, o partido político também é um ambiente ainda que precisa melhorar muito para ajudar. E elas também apontaram, daí em menor número, falta de apoio da família, que eu também colocaria como sociocultural, né? Então, assim, dentro dessa divisão que eu fiz, né? Então, sociocultural. Eu já disse aqui, não tem nenhum país no mundo que superou isso. Isso é social, cultural, mundial. O Brasil é o 5º país no mundo que mais mata mulheres, né? Nós temos aí uma questão forte, social, cultural e de violência, né? E, claro, né? Não é o tema da nossa conversa hoje, mas mortes por aqueles que elas confiam. 80% das mortes das mulheres são feitas por algozes, né, como a gente diz, conhecidos, ou namorados, ex-namorados, pais, padrastos, vizinho, né, stalkers, aquela pessoa que se apaixona, às vezes nem era nada, mas acha. 80%. O Brasil é um país violento, a gente sabe disso, mas as mortes das mulheres, 80% é o que a gente chama de violência doméstica, né, porque é desconhecido. Então, assim, nós temos essa questão sociocultural muito forte, falta de apoio. Não interessa se é familiar, político, financeiro, mas o fato é que isso é forte, isso é social-cultural, né? Outra questão das tarefas domésticas, óbvio, né? Financeiro, gente, eu acho assim, pode ver que as mulheres, as prefeitas apontam como a principal causa, né? Bom, no Brasil, de regra geral, as mulheres ganham, em média, só 60% do que um homem ganha, ou seja, 40% a menos. No mundo, as mulheres ganham, em média, 21% a menos do que os homens, tá? Então, o Brasil ainda é maior esse número, né? Em 2014, eu falo desse dado, acho que eu falei naquela aula, em 2014 foi o último ano que as empresas e pessoas jurídicas podiam doar para candidato direto, tá? Que eles apoiassem. Então,
pega uma empresa grande lá e ela doa direto. Eu gosto muito da Débora, que é candidata, e vou dar um dinheiro para ela. Isso só pôde acontecer até 2014. Teve uma reforma e hoje em dia as empresas até podem doar para o partido, mas nunca direto para um candidato. Saiu na época no Transparência, são dados que tem na Justiça Eleitoral. 90% do dinheiro doado pelas empresas foram doadas para candidatos homens. 10% do que foi doado por empresas foi doado para as mulheres. Qual foi o resultado das eleições de 2014 no Congresso Nacional? 90% de homens eleitos, 10% de mulheres eleitas. E há regramento para isso, né, Débora? Agora! Então, vou aproveitar esse gancho para te perguntar. Ok, estamos, né, realmente muito aquém dentro desse ranking. Entendemos que há essa grande dificuldade, esses grandes obstáculos, mas alguns avanços já aconteceram. Fala um pouquinho para a gente dos avanços que nós já tivemos que auxiliam, né, que ajudam as mulheres nessa participação política. Tá. Quando eu vi, porque a gente, né, conversou mais ou menos, eu vi essa questão assim dos avanços. Primeiro, eu queria dizer assim, ó, é difícil falar em avanço, tá? Perfeito. Porque a gente é um país que está na posição de 133 no mundo, né, de participação. Nós somos 51% da população, 53% do eleitorado e ocupamos hoje 17,7% da Câmara de Deputados e apenas 12%, por exemplo, do número de prefeitas. Governadora, uma, tá? Então, assim, é muito difícil falar em avanço. Mas, se a gente tiver que procurar, a gente sempre encontra. E aí, os avanços, eu gosto de falar, não foram legislativos, eles são do judiciário, tá? E depois a gente vai ver esse reflexo. Então, um dos primeiros é esse. Houve uma decisão, então, da Justiça Eleitoral que determinou, porque assim, ó, é importante, hoje, 100%, praticamente, né, 100% do que financia as campanhas é dinheiro público. Ou seja, dinheiro que nós todos, como sociedade, como cidadãos que pagamos impostos, contribuímos, tá? Pra vocês terem uma ideia, no ano de 2022, que foi a última eleição, foi cerca de 8 bilhões, eu vou repetir, 8 bilhões de reais, tá? Destinados a fundo de partidário e fundo de financiamento especial de campanha. Eu acredito na liberdade. Então, eu acredito que uma empresa ela pode doar para quem ela quiser, para quem ela acredita tranquilamente que vai melhor representar os interesses dela. Por isso que não me admira que as empresas lá em 2014 doaram 90% dos recursos para os homens. Acho que tem uma questão social aí muito forte, mas tá. Agora, quando o dinheiro é público e essa distribuição ela é desigual, daí nós temos um problema grande. E foi que começou a aparecer. A Justiça Eleitoral também examina as prestações de contas e começou a se notar isso, né? Que não havia, o dinheiro não chegava nas mulheres. E não existe almoço grátis, que nem dizem aí, né? Então, assim, um dos poucos avanços que eu acredito que tenha sido essas decisões judiciais começaram a dizer, se a lei diz, né, porque nós temos um parágrafo que diz que no máximo 70% das candidaturas vão ser de um sexo e no mínimo 30% de outro sexo. Se nós temos essa limitação máxima e mínima, e hoje o dinheiro é público, todo financiamento de campanha, né, é público, nós vamos ter que acompanhar essa proporção. Então, no mínimo, os partidos vão ter que investir 30% dos recursos que eles recebem, né, do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para financiar as campanhas femininas. Se apresentarem 35% de mulheres, vão ter que investir 35% do dinheiro. A ponto de não se aceitar, né, a prestação de contas. Então, a gente Essa viu aí um prestação de avanço. contas, ela acontece Após as eleições, né? no ano seguinte. Não, já imediatamente. começa ali. O partido já tem que apresentar, né? Os candidatos já têm que ir apresentando. E dos eleitos a gente tem que julgar antes da posse, né? Porque pode, inclusive, trazer aí consequências para quem foi eleito, tá? Então, assim, se costuma, então, dar uma prioridade, inclusive, para as pessoas que foram eleitas para se analisar a prestação de contas. E há uma prestação de contas durante a campanha e pós-campanha, tá? Tem um pedaço que tu apresenta um pouco depois. Então, esse é um avanço que tanto foi um avanço que virou emenda constitucional de 117 em 2022, tá? Que virou, então, a lei,
na Constituição que no mínimo 30% dos recursos deveriam ser destinados às mulheres e no máximo 70% aos homens, acompanhando a proporção do que foi apresentado. Só que essa mesma emenda que trouxe essa regra importantíssima, se vocês forem ver, apenas há 2 anos atrás, nem valeu para a eleição passada, porque ela foi aprovada em cima, e a gente tem uma regra no eleitoral que tem que ter no mínimo 1 ano antes para valer a lei, antes da eleição. Ela trouxe uma anistia. Ela vale agora. Ela vale para este ano. Só que ela trouxe também uma anistia. Até, se os partidos não tivessem cumprido, até então, eles estavam todos perdoados e não iam ter nenhum problema nas prestações de contas, né? Então, ela sofreu muita crítica também, né, da sociedade, das pessoas que entendem do assunto, porque ela é um avanço, mas ela também sempre traz alguma coisa. Pra vocês terem uma ideia, na verdade, essa emenda constitucional é de 21, tá? Não, ela é de 22 mesmo. Mas ela... Como o pessoal já estava com medo do que ia acontecer, ano passado já tentaram uma PEC 0923, que nem foi aprovada, que queria dar uma nova anistia. Olha só, dar uma brandada. Mais uma vez, né? E para os partidos que não conseguiram cumprir, né? Vamos deixar eles se prepararem e tal. Felizmente não passou a PEC 0923, né? Então, essa sim, eu acho que hoje a gente fala mais do tema. Fiquei procurando, né, avanços. Porto Alegre teve mais de 30% de mulheres eleitas aqui na Câmara, né? A única capital do Brasil. Grande avanço. Sim. Né? Ainda que 30% seja o mínimo, né? Se fala em massa crítica, que é um conceito sociológico, que é porque nenhuma diferença vai ser feita se a gente tiver uma mulher no meio de 10. Para que ela consiga falar, se a gente tem 10 homens, tem que ter no mínimo 3, porque ela vai ter um pouquinho de coragem, né, de mudar a agenda, de falar, de tratar do assunto, né? Então, acho assim, aqui a gente atingiu, a gente fala desse assunto, a gente tem decisões, né, nesse sentido aí. Nós tivemos também uma decisão bem importante, que é sobre as candidaturas laranja, em 2019, que, então, a partir de então, né, o entendimento do TSE é de que se o partido apresentou uma candidatura laranja e que viabilizou uma candidatura masculina que foi eleita, e se ficar comprovado que aquela mulher não era candidata, né, depois a gente pode falar um pouquinho mais disso, cai toda a chapa, né? Inclusive os eleitos perdem o mandato. Teve cidades aí que tiveram que fazer nova eleição, inclusive, né, por conta dessas candidaturas fictícias, né, mulheres que são colocadas, porque isso aconteceu, né, depois da lei que pede que no mínimo 30% sejam de um sexo, 70% do outro. Muitas mulheres são colocadas só para viabilizar as candidaturas masculinas. Que ao final e ao cabo não fazem nem o seu próprio voto lá na ponta, né? Nem elas votam nelas mesmas. Né? Tivemos, assim, em 2012, mais de 20 mil mulheres com 0 votos. Eu costumo dizer, nem elas votaram nelas. Tem uma coisa muito errada nisso, né? Esse número não fecha mesmo. Nem a mãe né? delas. Alguma coisa tá errada. A partir de 2019, a gente já vê com esse entendimento da justiça eleitoral, pelo menos caiu muito o número de mulheres sem votos, né? Que a gente vê que não acabou o fenômeno, mas assim, na última eleição municipal, que foi em 2020, nós tivemos 3.500 mulheres com 0 votos. Para 2012, 20 mil. É uma diferença imensa, né? Já, né? Então, assim, são avanços. Eu acho que a gente precisa pontuar. Perfeito. Né? Vou aproveitar a questão da baixa representatividade e como é que tu vê essa baixa representatividade feminina com relação à democracia no país? Porque quando a gente não tem voz, tem alguns assuntos que não vêm à discussão. Como é que tu pensa sobre esse assunto, Débora? Traz um pouquinho. Eu gosto como eu tenho essa veia meio professora, eu agora que eu estou usando para falar disso, eu estou contando uma história. Vou aproveitar e contar aqui. Que eu não sei se vocês todos sabem, mas quando o airbag foi inventado, ele foi inventado no final dos anos 60 nos Estados Unidos e passou a ser obrigatório nos Estados Unidos em 1998, tá? Final dos anos 90. Todos os carros, então, nos Estados Unidos passaram a obrigatoriamente ter airbag. Equipamento de segurança para trazer mais segurança a todas as pessoas que estavam dentro do veículo. Pois muito bem, a partir de 98, todos os carros nos Estados Unidos, aqui no Brasil foi bem depois disso, né? Obrigados a terem airbag. O que aconteceu? Isso foi fenômeno, assim, começou notícia e tal. Em todos os jornais americanos, crianças e mulheres tinham de 50% a 80% mais de chances de morrerem e se machucarem de forma grave por causa do airbag.
Quando o airbag estourava, ele machucava muito, né? Machucados graves, né? Lesões graves para mulheres e crianças. A ponto de o Departamento Nacional de Trânsito, que seria o Detran, né, americano, para tudo, recall nos carros, vamos ver o que está acontecendo. Que esse equipamento veio para trazer mais segurança e mulheres e crianças estão morrendo de 50% a 70% mais que os homens e se machucando gravemente. O que eles viram? Que o airbag tinha sido feito, construído, planejado, projetado para corpos masculinos, né? Que tomaram como o padrão, né? Que a gente no direito fala o homem médio, a gente chama, é assim, né? O homem médio seria um homem de 1,80 com tantos quilos. Padrão este que não é o da mulher e muito menos das crianças. E o que se notou? Que a equipe inteira de engenheiros que trabalhava nessa tecnologia eram de homens. Homens que não foram capazes de enxergar a diversidade. Conscientemente, eles queriam criar essa solução que não atende a todo mundo, não. Certamente não. Mas a falta da diversidade fez com que eles cegassem, porque é isso que acontece. É o ponto cego, né? Que a gente tem, assim como, né, eu, uma mulher branca, que estudei sempre em colégio particular, não enxergo coisas que mulheres negras passaram e a gente precisa, ao menos, ter consciência disso. E é para isso que serve a diversidade. É essa a inteligência da democracia, né? Quanto mais cabeças pensam um problema, a gente vai ter uma melhor solução. Né? Quanto mais ideias estiverem pensando num problema, a gente vai ter uma solução melhor. Esse é o pensamento de Harvard, é por isso que Harvard tem mentes estrangeiras, porque eles querem as melhores mentes, e quanto mais diversas, melhores. Que não foi pensado lá no caso do airbag, e que isso tem acontecido muito na inteligência artificial, acho que é um tema importante de falar também, porque as mulheres não participam. Né? Também culturalmente se foi dito que a mulher não é boa em matemática, em tecnologia, e as mulheres não entram nessas áreas. O que a gente tem hoje? Tecnologia de reconhecimento de voz, comprovado, tá? Que não tem a mesma precisão para a voz feminina. Eu não sei se vocês têm aquele aparelhinho em casa que se chama Alexa, mas eu mesmo já percebi que quando eu tenho que dar ordem para Alexa, eu tenho que repetir, o meu marido fala uma vez e a Alexa entende. Isso é comprovado. Eu fui atrás, porque tudo eu vou atrás, e tem estudos que comprovam isso. Reconhecimento facial é mais testado, é feito por homens para os homens. Aí, as professoras que criaram o curso de feminismos na URGS, que eu sou fã delas, da Carolina, né, e da Márcia Barbosa, que inclusive é uma das 7 mulheres mais premiadas aí, né, no mundo, como elas são 2 da física, me contaram mais uma que eu não sabia, que é aquele oxímetro, sabe? Que a gente coloca no dedo, ele tem quase 100% de acurácia na pele branca, mas na pele negra, por exemplo, ele chega a 70%, 80%. O que é isso? É falta de diversidade na criação. E elas trazem milhares de exemplos na ciência, tá? Tudo isso eu falei para quê? Para dizer para vocês. Hoje, a política brasileira é pensada 83% por homens. Vocês acham que esses homens estão pensando nessa sociedade, né, numa agenda que inclua todo mundo, todas nós, nas nossas diferenças, né? Eu acredito que não. Então, eu gosto de usar esse do ponto de vista didático para a gente ver. A gente já tem provas, né, de que na ciência, de que se a gente não tem diversidade, se a gente não tem outras pessoas pensando, a gente tem problemas. E aí a gente pode estar aí com um grupo de engenheiros políticos, né, engenheiros sociais políticos, pensando numa sociedade que atende a 50% da população. E nessa lógica, assim, do ponto de vista de medidas políticas e legislativas que nos apoiem, sustentem e nos encaminhem para essa maior participação da voz feminina, tu enxerga algumas oportunidades, né? Como é que tu trabalha esse tema, né? Assim, a doutrina, né, vamos dizer assim, a academia, ela é quase unânime em dizer que as cotas de cadeira, que a gente chama, que é cota de representação, que significa o quê? Reservar vaga. É a melhor solução. Não é a solução completa, tá? Mas recentemente na Argentina, nós tivemos um aumento.
Bom, pra vocês terem uma ideia, o Brasil tem 17,7% de mulheres no legislativo, tá? A média da América é 34%. Ou seja, nós estamos na metade da média da América, que a América nem está mais nos problemas mundiais assim de participação feminina, porque com as cotas conseguiram. O México hoje tem praticamente quase 50-50, tá? A Argentina está muito perto também por causa das cotas. Claro que nós temos uma questão diferente de sistema eleitoral, tá? A gente aqui usa o que a gente chama de lista aberta e lá eles usam o que se chama de lista fechada. O que é? É tipo a eleição para Grêmio e Inter, né? Tu vota numa chapa e já vem todo mundo lá. Então, quando tu tem uma cota, por exemplo, que nem a nossa, que seria de 30%, é assim, tem 2 homens e uma mulher, 2 homens e uma mulher, 2 homens e uma mulher. Quando eu voto naquela chapa, com certeza ela já foi estruturada. Ela está ali estruturada. O que acontece no Brasil, a gente chama de lista aberta. Os partidos botam e quem escolhe a ordem somos nós, eleitores, né? Então, o 30%, ele fica assim, ó. É uma cota de candidatura, né? O que significa assim, ó. Que se for tentar fazer assim, como se fosse para o vestibular, que essa cota todo mundo entende, né? Nós vamos permitir que 30% dos candidatos a entrar na universidade sejam mulheres. Não, cota é lugar de chegada, não é lugar de saída. Hoje existe vaga dentro da universidade para pessoas negras, para pessoas... Cadeira garantida. Cadeira garantida. Então, assim, essa é uma solução. O que funcionou no México, não estou dizendo que acabou o problema da participação feminina na política, porque elas estão enfrentando bastante violência política. Que é um outro avanço que eu não falei, viu? Nós temos uma lei, né? Pelo menos hoje temos uma lei sobre violência política contra a mulher, tá? Que é de 2021. Então, outro avanço importante, né? Pelo menos hoje, porque até então não existia. Nem se falava sobre esse tema. Se falava, mas não tinha o que fazer. As mulheres sofriam violência e não existia, né, o que a gente chama de tipicidade, né? Assim, uma previsão legal, um enquadramento legal para isso. Então, assim, elas estão enfrentando muita violência no México, né? Porque estão dentro de um ambiente que não foi pensado para elas, né? Eu não sei se você sabe, mas até 2015, por exemplo, não existia banheiro feminino no Senado. 2015, né? Estamos falando de 8, 9 anos atrás, né? Isso é 2 legislaturas, né? Então, assim, estão enfrentando e aí o ambiente responde, né, com uma violência. Mas, assim, as cotas é algo que é meio unânime, né, em se falar. E isso não significa que ela seja para sempre, né? As cotas, elas são uma medida que precisa ter um tempo para que a gente consiga, né, equiparar. E assim, especialistas também falam, a gente não fala mais em 30%, é 50-50. Né? Esse seria o ideal. Então, a gente vê todas as previsões aí legislativas, propostas, projetos de leis, começa com 20, a gente já está com 17,7. Né? Aí 20, daí depois 30... E aí, para aí, ninguém avança muito nisso. Tem umas propostas até que começam em 15%. Vamos reservar 15%, sabe? Então, assim, a gente precisa evoluir. Mas as cotas hoje, comprovado que são, né, as medidas, assim, mais importantes. Cotas também, principalmente, para as direções partidárias. Né? Porque são os partidos. Aqui no Brasil, não é possível candidatura sem partido, né? Que a gente chama de candidatura independente, né? Um candidato pega e vou concorrer eu mesmo, preciso estar dentro do partido. Então, quem decide hoje são as prévias partidárias. Se a gente não tem mulheres nas direções partidárias, porque há também uma questão da autonomia partidária. Então, ainda que 30% do dinheiro hoje, por lei, tenha que ser destinado às mulheres, se eu pegar uma mulher só, pegar uma só e colocar tudo nela, eu cumpri a lei, entendeu? Só que eu não fiz a proporcionalidade, né? O que aconteceu muito, vocês devem lembrar, o fenômeno das vices. Quase todas as candidaturas tinham uma mulher de vice, entendeu? E dizer que ali foi o dinheiro. Na verdade, eu investi na candidatura de um homem, mas eu digo que eu coloquei todo o dinheiro numa candidatura feminina, né? Então, a direção partidária também foi algo que alguns países aqui da América do Sul fizeram e acredito que tenha sido um retorno importante. Educação, né? Falar sobre o assunto, trazer, eu acho que a gente fala muito mais, é um avanço, né? Que eu disse, assim. Então, assim, é a consciência, a sensibilização, né? Eu acho que primeiro a gente tem que tomar consciência, sensibilizar e depois aí multiplicar,
né? Sim, é uma soma de esforços, né? A gente falou do legislativo, mas aqui tem a participação dos partidos também nessa consciência sem e dúvida. da própria sociedade com relação a isso, né? Total. Perfeito. Tu falou do sistema de cotas como sendo uma possibilidade internacional, na verdade, um fato internacional de sucesso para o aumento dessa participação. A gente está muito no finalzinho desse ranking. Tem alguma outra iniciativa que funciona internacionalmente, que a gente possa olhar? O que está pintando internacionalmente, né, para fazer essa puxada das mulheres para a participação política? De fato, assim, vou te dizer assim, por exemplo, vou pegar o primeiro país, tá? Primeiro e único país que tem mais de 50% de mulheres na política é Ruanda. Acho que eu contei lá no curso de Feminismos a história, né, desse país. Rapidinho, é engraçado porque sempre gera risos essa história quando eu falo. Porque, assim, Ruanda é um país que teve uma guerra civil bem forte, né? Que 70% da população masculina foi extirpada, né? Exterminada, né? Assassinada, morta. Quem reconstruiu o país? As mulheres. Aí sempre eu vejo uma risada, todo mundo fala assim, tá aí a solução, vamos matar os homens. Não, né, gente? Mas, assim... O que aconteceu? Como lá, além de ter era uma briga de duas culturas dentro do próprio país, e uma tentando matar a outra, né? O que eles fizeram? Fizeram um sistema de cotas, então, que nenhuma cultura pode estar mais do que a outra, né? Nenhuma dessas divisões dele mesmos, né? De grupos étnicos dentro do país. E também a questão feminina. Eles são o único país no mundo que tem 60% de mulheres na política. Aí, se a gente vai para o segundo país, é o México. É Cuba, México, daí os países nórdicos, né? Islândia, Suécia, e todos eles têm cota, entendeu? Então, a gente vê que é a cota que faz, né, com que aquelas pessoas estejam ali representadas. Esperar que naturalmente, né, não acontece. A França, por exemplo, determinou que sempre que um cabeça de chapa for de um sexo, o vice vai ter que ser de outro, né? Então, se vê, até nas corporações, a Alemanha tem uma lei agora de cotas para boards, né? Agora me fugiu a palavra em português, mas é as direções, né? As direções, as lideranças. Isso, as lideranças têm um mínimo de mulheres. Cotas nas empresas. Sim, até para que as mulheres possam puxar essas discussões e criar regramento para isso, né? Enquanto isso não acontecer, os avanços... eu gosto muito de um livro que é da Sheryl Sandberg, que ela é a COO, é a COO do Facebook, acho que ela está saindo, tá? E ela fala que ela nunca tinha se dado conta de algumas situações até ela ficar grávida, né? E aí ela chegar no Facebook e ter que estacionar o carro dela lá, não sei onde, ela disse, caminhando que nem uma pata-choca, lá com uma barriga enorme, pensando, temos que ter vagas para as gestantes. Aí eles chamam, né, dos C-levels, que seriam os andares de diretorias, onde é o banheiro feminino. Não sei, não tem. Então sou a primeira mulher a estar aqui nesse andar? Não pensei nisso, uso o nosso, sabe? Então, assim, são coisas que, de fato, tu vê. Cega, né? As pessoas, eles não tinham visto, até ela chegar lá e dizer, né? Então, ela tem um livro que eu recomendo muito, que é o Faça Acontecer, que eu acho bem interessante. Ela mesma diz que mudaria alguns pontos, mas eu acho um bom começo, assim, pra gente ver que não é só na política, né? Eu falei desde o início, né? Espaços de poder, tomada de decisão, que possam ter homens e mulheres, né? Muito bem, Débora. Vou aproveitar, a gente está se encaminhando aqui para o finalzinho. Quais são as recomendações, né, diante de todo esse estudo, de todo esse cenário? O que a Débora traria de recomendações para que a gente possa ver essa perspectiva mais positiva de mulheres participando da política, né? E como é que tu vê, assim, do ponto de vista da perspectiva futura, um cenário a mais curto prazo, né? A gente viu agora avanços 2021, 2022 que tu trouxe para a mesa, né? O que tu tá vendo a curto prazo aí também de mudanças de avanços? O que eu vejo, assim, né, uma preocupação, vamos dizer assim, institucional, né, que é importante trazer à mesa, a gente fala, né, trazer para o debate esses temas, né, já é algo assim, né, quando tu vê que hoje existe, porque decisões começaram com decisões, né? Então, aí virou lei. Por exemplo, a lei da violência política, ela é uma lei de 2021 e que está previsto que os partidos vão ter que organizar os seus estatutos conforme essas previsões, né? Porque eu falei ali, um dos apontamentos que as próprias candidatas dizem, né? Um é a violência psicológica, a gente poderia botar, né? Porque
menosprezar suas falas, né, suas competências, isso é um tipo de violência, né? Então é preciso que a gente saiba que o ambiente político é um ambiente de disputa, mas isso não significa que ele seja um ambiente violento, né? Há disputa de ideias, né? O que não significa que não permite essa violência, né, essa disputa. Então, assim, do ponto de vista, assim, de perspectivas, eu acredito que os partidos, né, como, vamos dizer assim, a gente fala até em guardiões dessa democracia, eles têm um papel fundamental, tá, porque é o que eu digo, né, aquela questão das mulheres, né, quem se filia a um partido político está escolhendo fazer parte dessa política, né, então tem um dever maior, né, aí. E o que a gente vê hoje, né, que esses nossos engenheiros políticos aí, né, que são hoje em 83%, fazem legislações para se manter no poder, né? Porque, claro, eu costumo dizer isso, né, não existe vácuo de poder. Não, e o sistema é o sistema, né? Ele tende à manutenção. Ele não está voltado à mudança. Exato. A menos que seja impressa uma força sobre isso. Exato. Né? E demonstrando, né? Então, acho que a gente tem que tratar o tema que nem está sendo tratado aí, acho que cada vez mais, ainda poderia ser mais, acho que a consciência, a sensibilização que eu falei, né, conscientização, mas a gente precisa de política pública, de medidas legislativas, pelo menos temporariamente, que esse é o objetivo, até que a gente consiga, né, ver. Na Índia, hoje mesmo, tá tendo, acho até que às 4 que vai ter na USP, vai ter a fala de uma professora de Harvard, eu li hoje na Folha, achei até interessante, agora me lembrei, que ela fez um estudo que na Índia as cotas não foram suficientes, tá? A cota lá na Índia é de 30%, então vocês veem, já tem mais que aqui, né, o dobro que aqui. Mas que não tem sido suficiente para, vamos dizer assim, melhorar a participação feminina na política, tá? Mas eu acho que isso é um trabalho que é feito, é um passo depois, entendeu? Porque nem esse primeiro a gente tem, que é as mulheres estarem lá, né? Eu acredito que, claro, aí dentro tem que mudar toda a instituição, toda uma cultura. E pensa num país como a Índia, né? Que ainda mais... Com todas as suas complexidades, né? Todos seus as questões tradicionais, né? Culturais. Então, até fiquei bem curiosa para ler o trabalho dessa professora de Harvard, que ia apresentar hoje, até ia ser filmado no YouTube, falando sobre o que, os achados dela, né? Por quê? Que ainda assim, elas ainda têm que fazer o que os homens pedem. Mas eu já li outros estudos, tá? Até sobre a Índia, por isso que me chamou a atenção, que foi bem assim... que no início a mulher entra e, de fato, como era obrigado, porque era cadeira, elas meio que faziam o que os maridos ou que os presidentes do partido mandavam. Mas, com o tempo, elas iam vendo que se empoderando, literalmente, né? E vendo que aquele espaço é delas, né? Que é a oportunidade delas de trazer. E eu acho que, querendo ou não, vai se trazendo um olhar diferente para essas questões, né? Como a gente disse, para os temas, para as agendas, é comprovado, né? Em países que há, assim, um olhar diferente para a questão da educação, para a questão do cuidado, né? Essas questões que geralmente nem sempre têm a mesma olhar, né? dos engenheiros homens, vamos dizer assim, para o problema. Então, o futuro é a gente, primeiro, colocar as mulheres lá, né? E com medidas, assim, no momento é o que a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Então, hoje a gente tem uma lei de candidaturas que não tem surtido efeitos, né, infelizmente por isso, porque primeiro surgiram as candidaturas laranjas, né, que eu disse que eu ia falar. O que é candidatura laranja, para quem não, né? Não, são mulheres, então, que são colocadas lá só porque obrigatoriamente cada partido, ao apresentar, né, os seus candidatos, ele tem que ter, no mínimo, 30% de homem ou mulher e, no máximo, 70% de homem ou mulher, ou seja, de cada sexo, né? Não pode um sexo dominar. Não poderia apresentar 100% de mulheres também, né? Assim como eu não posso apresentar só homens quando eu estiver apresentando uma chapa, né, concorrente num partido. E o que aconteceu? Essa obrigação fez com que esses homens convidassem suas mães, suas filhas, para ir lá, ou às vezes mulheres que nem sabem que são candidatas. Para cumprir um percentual do ponto de vista só documental. Documental, sabe? Então, elas não fizeram campanha,
Não. Não tem Só voto. que elas são candidatas, depois elas têm problemas enormes na Aham. justiça. Aliás, isso é bem importante até tu ter falado, porque fica aqui um recado, né? Para você, mulher que foi convidada a ser candidata à laranja, não pense que é só ir lá e tem que depois apresentar a prestação de contas dos partidos. Não apresenta, essas mulheres ficam irregulares. Depois, Tem frente à consequências justiça para eleitoral. elas. Tem consequências legais. Tem mulheres, inclusive, tendo que vender carro para pagar, porque não apresentaram as contas direito, estão devendo, estão tendo que parcelar a multa. Então, assim, consequências bem complexas. É importante que não é simplesmente também, porque eu já vi candidatos que me disseram, hoje elas são detentoras de mandatos, elas disseram assim, é meio que um caminho que o partido te oferece? Uhum. Primeiro tu vem aqui só como candidata laranja. Aí, se a gente É um teste. ganhar, Vamos fazer um teste. tu pode, de repente, ficar com o cargo. Na próxima eleição, tu concorre de verdade, entendeu? E elas acham que estão ajudando o partido, né? Mas, na verdade, inviabilizando candidaturas de mulheres que, de fato, né, gostariam de concorrer. Então, assim, acho que a conscientização, inclusive, das próprias mulheres, né? É importante, né? Esse papo, saber das consequências... É bem importante. E as perspectivas futuras são essas. Eu vejo, apesar de tudo isso que eu falei, eu vejo de forma positiva. Como eu disse aqui, eu acho que a maior prova disso é Porto Alegre. Né? Querendo ou não, tem aumentado. Né? O único que é governador, que a gente tem diminuído. O número de governadoras eleitas, de prefeitas, está meio também... sabe? Mas no legislativo a gente tem visto um avanço ainda muito tímido, que nem tem uma professora que eu adoro do Paraná. A gente não pode identificar isso como uma tendência ainda, né, Não. Débora? Ainda não dá para fazer essa leitura, né? Não. Eu tenho uma professora do Paraná que eu adoro, que ela fala assim, eu não tenho 150 anos para esperar. Porque sabe quando elas começam aquelas perspectivas, dizem, em 150 anos... a gente vai ver. Ela, não tenho, eu não quero esperar, então vamos às cotas. Sim, perfeito. Esse assunto é maravilhoso. Nós poderíamos ficar conversando muitas horas sobre isso. Débora, eu te agradeço imensamente por trazer tanta informação para este nosso conteúdo aqui, né? Obrigadão pela participação. Quer deixar alguma mensagem final para a nossa audiência? Eu agradeço demais. Eu também sou apaixonada, por isso eu vou falando, até trouxe aqui escrito para não falar demais, porque senão eu vou ficar lembrando de um assunto do outro, que nem que eu li hoje. Quero agradecer e vou terminar então com a frase da Michelle Bachelet, que eu gosto bastante, que ela diz assim, né? Que quando uma mulher entra na política, essa mulher muda, mas quando muitas mulheres entram na política, a política muda. E eu acho que esse é o nosso objetivo, né? Que eu tava desde o início lá que a gente falou, desde a história, né, do airbag, eu acho que a gente quer isso também, né? Mudar um pouco, né, a política. Então, vamos dar essa oportunidade aí para uma política mais plural, diversa, e não há democracia sem a participação de todos e todas. E se você gostou deste conteúdo, não esquece de dar o seu like, compartilhar o nosso conteúdo e se inscrever no canal. Até a próxima!